Jeová é o nome de Deus? Eu vou estar comentando sobre esse assunto para que a gente venha estudar e tá aprendendo mais sobre isso aí. Tá pensando, eu tô com a Bíblia aqui da João Ferreira de Almeida, estou com essa Bíblia também, que é das Escrituras Sagradas, né, tradução do Novo Mundo, o qual usa as Testemunhas de Jeová. Estou com esse livro aqui, Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra? Livro do Corpo Governante, né, escrito pelo Corpo Governante das Testemunhas de Jeová. Corpo governante que se encontra nos Estados Unidos. Eu vou ler aqui em Jeremias, né, acompanhe comigo, capítulo 23, versículos 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Verso 6. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro. Será este o nome com que será chamado: Senhor Nossa Justiça. No original aqui está o tetragrama YHWH ou YHVH. Então, no capítulo 5, né, no versículo 5 do capítulo 23 de Jeremias, está dizendo aqui: eis que vem dias, diz o Senhor. Vamos colocar aí o Deus Pai, né? Diz o Senhor, no original YHWH. Ele fala que vai vir um rei justo, tal, reinará sabiamente, que está falando de Jesus Cristo, né, do seu filho, o seu unigênito que foi gerado nele. No versículo 6 ele fala: nos seus dias, no dia desse rei, que vai vir o renovo justo e tal, Judá será salvo, Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado: Senhor Nossa Justiça, que é o mesmo YHWH, Nossa Justiça. Ou seja, aqui está dizendo que o nome do filho será o mesmo nome do pai. Tanto é que na tradução do Novo Mundo, se você ler aqui a Jeremias, vai estar escrito Jeová duas vezes, né? Você olha aqui, ó. Eis que vem dias é a pronunciação de Jeová, e eu vou suscitar a Davi um renovo justo, e um rei há de reinar e agir com discrição e executar o juízo e a justiça na terra. Verso 6. Nos seus dias Judá será salvo, e o próprio Israel residirá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: Jeová é nossa justiça. Então diz aqui que o filho terá o mesmo nome do pai. Claro que não é Jeová, que no original é o tetragrama, é YHWH. Então pai, eis que vem dias, diz o YHWH, beleza, que vai reinar um rei que vai agir com justiça, e o nome pelo qual será chamado é YHWH. Então, vemos que o nome do pai, né, o nome do filho, é o mesmo nome do pai. É o nome que ele vai ser chamado. Eu vou ler aqui esse livro, né, Poderá Viver para Sempre no Paraíso da Terra, na página 43, né, a parte que está marcada. Alguns modernistas formularam. Vamos ler a partir do tópico aqui 21. No entanto, há alguns que argumentam que a palavra Jeová não devia ser usada porque não é realmente o nome de Deus. Por exemplo, a versão católica, que não usa o nome de Deus no texto principal, diz na sua nota sobre Êxodo 6:3. Alguns modernistas formularam o nome Jeová. A verdadeira pronunciação do nome, que consta no texto hebraico, pelo longo desuso já foi praticamente perdida. Sim, conforme esta Bíblia católica diz, o nome de Deus aparece no texto hebraico, sendo o hebraico a língua em que os primeiros 39 livros da Bíblia foram escritos. Nele o nome é representado por 4 letras hebraicas, YHWH, ou VH. Né? Na antiguidade escrevia-se a língua hebraica sem vogais, que são letras tais como A, E, I ou U, que nos ajudam a pronunciar corretamente as palavras. Portanto, o problema hoje é que não temos meio de saber exatamente que vogais os hebreus usavam como, né, com as letras YHWH. Para nos ajudar a entender o problema, pense na palavra batalhão. Suponhamos que no começo ela sempre tivesse sido escrita BTL, né, sem vogal, só as consoantes, e que com o tempo a palavra deixasse de ser pronunciada. Como então poderá uma pessoa que vivesse 1000 anos depois saber pronunciar BTL ao vê-la por escrita? Visto que nunca a ouvira ser pronunciada e não saberia que vogal constava na palavra,
ela não teria certeza. Algo similar se dá com o nome de Deus. Não se sabe exatamente como era pronunciado. Alguns, né, embora alguns eruditos achem que Javé e Yahvé seja a forma correta. No entanto, a forma de Jeová já está em uso por muitos séculos e é mais conhecida. Devemos usar o nome de Deus, embora não o pronunciemos exatamente assim como foi pronunciado no original. Ora, usamos os nomes de pessoas na Bíblia, embora não pronunciemos assim como foram pronunciados no hebraico original. Por exemplo, o nome de Jesus é pronunciado Yeshua em hebraico. Do mesmo modo, é correto usar o nome de Deus, que é revelado na Bíblia, quer o pronunciamos Javé, quer Jeová, quer de outra forma comum na língua. O que é errado é deixar de usar o nome. Por quê? Porque os que não usam não podem ser identificados junto com aqueles que Deus tira para serem um povo para o seu nome. Em Atos 15, 14. Não somente devemos conhecer o nome de Deus, mas devemos louvá-lo perante outros, assim como Jesus fez quando esteve na terra. O que acontece? Ele está dizendo que esse livro aqui está comprovando que o nome se perdeu a pronúncia, que mostra, eles dizem até a conversa aqui, que eles não sabem, mas o nome que já estava por uso era Jeová, né? E aí eles decidiram usar, porque em vez de usar um título, Deus é um título, né? Senhor e tal, é tudo um título. Aí ele dá exemplo, né? Nós usamos o nome, falamos o nome Jesus no português, mas no hebraico é Yahvé, ou o grego Yahvé, ou Yeshua, né? Ou senão Yahushua, ou Yeshua é uma forma simplificada. Só que, pessoal, o nome Jesus veio da transliteração do nome Yeshua, né? Jesus, né? Yeshua. Só que Jeová não veio de transliteração de YHWH. Jeová é uma criação. A história diz que pegaram porque pararam de pronunciar a palavra, o nome do Criador, do Eterno, e perderam a pronúncia do tetragrama, o YHVH, o WH. E aí pegaram as vogais, porque naquele tempo no hebraico arcaico antigo não tinha vogal. Então, quando deram origem às vogais, pegaram, o pessoal traduzia YHWH, eles colocavam Adonai, que quer dizer Senhor. É por isso que nas Bíblias de João Ferreira de Almeida tal, em vez de estar Jeová ou Javé ou o que for, tem Senhor, que quer dizer dono, o dono. Então, eles pegaram as vogais de Adonai e colocaram no tetragrama. Aí deu origem a Yahweh, Jeová, Yahweh, Javé e tal. E a letra J ela foi criada no século XVI por um filósofo. Quando ele foi assassinado, em homenagem a ele, tudo que tinha um nome com Y, a maioria dos nomes que começavam com Y, né? Yahweh, Yahweh, um exemplo, colocaram o J, Jeová, Javé, entendeu? Porque o J, essa pronúncia J, vem do iota, que é o I grego, né? E o iota. Então é algo semelhante. Então Jeová é uma criação e deram origem em 1544, entre 1548, essa palavra, né? Jeová. Uns judeus aí, católicos, colocando um Adonai, né? As vogais do Adonai no YHWH, no tetragrama, e dão origem a vários nomes, Jeová, Yahweh, Javé. Então, é um nome criado. Só que, o que é que eu li na Bíblia, em Jeremias 23, versos 5 e 6? Deus dizendo YHWH que vai vir um rei, ele está falando de Jesus, do seu filho, e o nome dele seria o próprio nome do pai. Entendeu? O nome dele que o cara tinha chamado é YHWH. Tanto é que na tradução do Novo Mundo tem Jeová duas vezes. O nome pelo qual será chamado é Jeová na sua justiça, porque é o hebraico, o original ali. E o que acontece? Jesus ele revela ao Pai. Né? Em João 1, versículo 18, diz que ninguém viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai é o que tem revelado até no nome. Então, Jesus trouxe o nome do Pai. Quando o anjo chega eu acho que é Mateus capítulo 1, versículo 23, ele diz para José qual nome tem que botar para Jesus. Ele fala assim, ó: porás o nome dele de Yahushua, que pra gente está escrito Jesus, mas no original é Yahushua, né? Versículo 21 do capítulo 1 de Mateus. E darás à luz um filho e porás o nome de Yahushua, né? Jesus, porque ele salvará o pecado do povo. Né, ele salvará o povo dos seus pecados. E Yahweh, aqui é essa revelação, Jesus revelou. E Yahweh é a pronúncia do tetragrama, apesar que existe um debate incrível sobre isso, mas a gente se aproxima. É Yahweh. Yeshua quer dizer salvação no grego. Todo nome tem um significado, né?
Yahushua, porque ele vai salvar. Yahu e salvação. Shua. Yahushua. E o Yeshua é uma forma simplificada, que diz que no Antigo Testamento, depois do cativeiro babilônico, passaram a usar essa palavra, né, esse nome Yeshua. É uma forma simplificada do nome Yahushua, que é o nome do Criador, do Eterno, que tinham perdido a pronúncia. Então, Jesus, ele revela o nome do Pai. O nome do Pai está no Filho. Tanto é que se você ler aqui João, Jesus disse claramente. Veja João, leia comigo aqui na tradução do Novo Mundo, quem tem essa Bíblia. Ou se não na João Ferreira de Almeida, a RC, a Revista Corrigida. Né? João 17, versículos 10. Todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas, e eu tenho sido glorificado entre eles. Versículo 11. Também não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Vigia sobre eles por causa do teu próprio nome que me deste. Jesus dizendo aqui que o Pai deu nome ao Filho. Vigia por eles por causa do teu próprio nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos. Versículo 12. Quando eu estava com eles, costumava vigiar por eles, por causa do teu próprio nome que me deste. E eu guardei, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Jesus dizendo claramente aqui, até na Bíblia da tradução do Novo Mundo, que o Pai deu nome a ele. É por isso que Paulo fala em Filipenses, no capítulo 2, versículo 9, que Deus lhe deu a Jesus o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque o Pai é glorificado no Filho e o Filho é glorificado no Pai. Né? Vemos isso em João capítulo 5, acho que versículo 17 também. Então, claramente, e nessa Bíblia aqui tem acrescentado a palavra outras, mas está em parênteses, em colchete ali, em parênteses, para mostrar que não é um texto da Bíblia, né? Para se ajustar ao entendimento, é o que as revistas da Testemunha de Jeová citam, né? A gente colocaram isso, até o artigo 1, né? Que está ali entre colchetes ali em João 1, versículo 1 ou 2 por aí, ou 3, né? Que ele era um Deus, eles colocaram, acrescentaram o artigo 1. Nessa parte de Filipenses também, no capítulo 2, versículo 9, está ali outros, né? E te deu nome as que está acima de todo outro nome. Porque eles pegaram o nome Jeová, o nome criado no século XVI, e deram esse nome para o Pai. E aí, o nome de Jesus é outro, é Jesus, é Yahushua, Yeshua. Então, está dizendo que Deus te deu o nome que está acima de todo nome? Não, vamos pensar que Jesus está acima do Pai. Ou é igual ao Pai? Não pode, ele é inferior. Então, não quer citar a palavra outra para dizer, olha, Jesus, o nome de Jesus está acima de todo nome, só não está acima do nome Jeová. E aí, qual o erro que a gente comete se a gente fizer isso? É que a gente está pegando o nome da Bíblia, correto? E colocando ele abaixo de um nome que foi criado por homens, por católicos judeus masoretas, que tentando pronunciar o nome e não indo a Jesus como a chave, né? Não buscando Jesus como a chave da interpretação, a chave hermenêutica. Jesus é o segredo para a gente aprender e interpretar e entender a palavra de Deus, porque ele é a palavra de Deus encarnada, né? Ele é a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ninguém viu a Deus, mas o Filho unigênito, o Filho gerado, que está no seio do Pai, é o que tem revelado até no nome. É por isso que os testemunhos de Jeová, eles falam assim, você tem que falar o nome de Jeová, eles forçam, né? Para eu mostrar que eu sou um servo do Eterno, do Criador, eu tenho que dizer que eu sou Jeová, eu tenho que louvar o nome, mas eles estão louvando, né? E qualquer outra pessoa, ao nome criado, né? E o nome correto da Bíblia, o nome que veio da transliteração do original, Yahushua, o Yeshua, que veio Jesus, eles desprezam, né? Eles dizem, eu sou testemunho de Jeová, você é testemunho de Jeová. Se alguém falar, não sou testemunho de Jeová, ou seja, não sou testemunho de um nome que foi criado, muitos falam que é isso e tal, e abominam, mas olha, observe aqui em quem nós devemos ser testemunha. Em Atos, no capítulo 1, versículo 8, Jesus diz, né, Yeshua, mas recebereis poder, ou virtude, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e aos confins da terra. Então, segundo a Bíblia, até leia da tradução do Novo Mundo também, Jesus dizendo, ser-me-eis minhas testemunhas. Ele não fala, você tem que ser testemunha de Jeová, porque nem essa palavra ele conhecia, nem esse nome, porque foi criado no século XVI.
Mas ele fala, ser-me-eis minhas testemunhas. Porque quando você glorifica o Filho, o Pai é glorificado nele. Lembra de Filipenses 2,9? Para que todo joelho se dobre, né? Deus te deu o nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus Cristo, não de Jeová, mas de Jesus, todos os joelhos se dobrem que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, dos pais. O segredo de glorificar o Pai é você glorificar o Filho. O Pai fez isso, entendeu? O Pai fez isso. Tanto é que Jesus fala que em João mesmo, 5:23, a fim de que todos honrem ao Filho do mesmo modo que honram ao Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Isso aqui é sério. Isso aqui é muito sério. E em 1 João também, está repetindo isso, primeira carta de João, no capítulo 3. Né? No capítulo 3, no capítulo 2, versículo 23, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Porque Deus colocou isso. Jesus é um único gerado, veio aqui à Terra representando o Pai, e para você chegar até o Pai, Jesus mostra o Pai, isso nos basta. Filipe falou em João 17, perguntou, Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai. Como diz tu mostra o Pai? Então você honra o Filho, você chega ao Filho, você dá as credenciais que o Filho merece, e aí você realmente está chegando ao Pai. Não se desfazendo ou rebaixando, dizendo o nome de Jesus está abaixo, isso está abaixo, e indo no nome católico criado pelos homens no século XVI. Desse jeito a gente não está honrando o Pai, nós estamos negando ao Pai, porque quem nega ao Filho, como citei, está negando o Pai. Observe que os apóstolos eram testemunha. Teve um dia que uma pessoa chegou para mim e disse assim, ó, nós somos da religião verdadeira, nós somos testemunha de Jeová, e na Bíblia aqui, ó, vós sois as minhas testemunhas, Isaías 43:10 e tal. E eu falei, quer dizer que pegaram um nome que tem na Bíblia atual, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor Jeová, e criaram a denominação, o CNPJ com esse nome. Então essa estratégia para você ser o nome, ser a religião verdadeira, porque o pessoal do tempo antigo já era um testemunho de Jeová, como se fosse a mentalidade que fazia parte da organização e tal. E eu falei, então vou criar uma denominação também cristã chamada Testemunho de Jesus. E vou ler Atos 1:8, né? Você ser-me-eis minhas testemunhas de Jesus dizendo. Ou se não, vou ler Apocalipse, né? Revelação capítulo 17, versículo 6, que João fala, então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, admirei-me com grande espanto. Testemunha na Bíblia, testemunho de Jesus, não de Jeová. Você pode ler esse livro aqui na página 43, né? Página 43. Depois que você ler a página 43, você também pode ler, eu vou ver se eu deixo aí uma foto para você parar e copiar. Né? Depois que você ler a página 43, você lê a página 184 e 185. Né? Que eles dizem que para você ser um cristão verdadeiro, você tem que usar esse nome. Não, para você ser um cristão verdadeiro, você realmente tem que seguir a Cristo. Você tem que honrar o nome de Cristo, que é Jesus, Yeshua, o Yahushua. Aí você está chegando ao Pai. Não com o nome criado Yahvé, Javé, Yahwá, esses nomes assim. É criação. E só você procurar a história, como o próprio livro, como eu repeti várias vezes, afirma. Então, nós somos testemunhas de Jesus. Né? E o que acontece? Você vê aqui na Bíblia os apóstolos sendo testemunho de Jesus. Atos 4:17. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem este nome a quem quer que seja, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falasse nem ensinasse em o nome de Jesus. O diabo está zangado e preocupado em você falar o nome de Jesus, não qualquer outro nome que os homens criaram. Observe no capítulo 5 de Atos, versículo 40 e 41. Olha o que diz aqui. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus. Os soltaram e eles se retiraram do sinédrio regozijados por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome, pelo nome de Jesus, e não pelo nome que foi criado no século XVI. Entendeu? Veja em Atos 9, versículo 14. Olha o que diz aqui. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para aprender, né, para prender a todos que invocam o teu nome.
está vendo aqui, todos que invocam o nome de Jesus. Né? Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim o instrumento escolhido para levar o nome, né? O meu nome, o próprio Deus falando, o meu nome que estava no Filho, que está no Filho, perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhes mostrei quando lhe importa sofrer pelo meu nome, que não é Jeová, é Jesus que está se referindo aqui, lê todo o contexto. Olhe em Atos 9, versículo 21. Ora, todos os que ouviram estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Paulo exterminava os que invocavam o nome de Jesus e não de Jeová. No versículo 27 e 28 de Atos 9, mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhe como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falava e como em Damasco pregava ousadamente em o nome de Jesus. Verso 28, estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em o nome de Jesus. Sempre Jesus. O pessoal era testemunha realmente de Jesus. Em Atos, vamos ver aqui, 19, né, Atos 19 e 17. Se é que eu coloquei a referência certa. Chegou o fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio o temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. O nome que era engrandecido e que os apóstolos engrandeciam era o nome de Jesus, que era Yeshua, não o nome de Jeová. Atos 17, versículo 3, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia, ele é o Cristo, Jesus que eu vos anuncio. Né? O pessoal anunciava a Jesus. Né? Você vê aqui em Atos 18, versículo 9, né? Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. E o Senhor é Jesus. Deixa eu ver se Atos 21, 13 também tem alguma referência aqui. Atos 21, 13. Então ele respondeu, que fazes chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus Cristo. Então o pessoal estava disposto, né? Pedro estava disposto a morrer pelo nome de Jesus Cristo. Não pelo nome de Jeová, que ele nem conhecia, nem o próprio Jesus ouviu falar em Jeová, um nome criado no século XVI, né? Então, isso é muito interessante. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, fala, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, Deus é glorificado por meio de Jesus Cristo. Quando você glorifica Jesus, quando você divulga o nome de Jesus, o nome pelo qual está acima de todo nome, aí você glorifica o Pai. Porque o Pai está no Filho, o Filho está no Pai. O Pai enviou o seu Filho, o seu único gerado. E então, os testemunhos de Jeová, eles têm feito um grande esforço mais para divulgar, o qual o próprio livro dele admite um nome que foi criado. E eles admitem não saber realmente a pronúncia, porque eles não têm Jesus como a chave interpretativa, a chave hermenêutica, o segredo para aprender e entender a palavra de Deus, porque Jesus é a palavra encarnada. Então, muita testemunha de Jeová faz aquela coisa toda, mas a gente, na verdade, é testemunho de Jesus. O verdadeiro cristão é testemunho de Jesus. Se alguém criar uma denominação institucional testemunho de Jesus, ele também não pode dizer, usar esse texto aqui, esse estudo que eu fiz, dizer, nós somos testemunho de Jesus, como os apóstolos, como ele é testemunho de Jesus, para levar as pessoas às siglas, né? O tempo do denominacionalismo começou no século XIX. Então, esse é outro assunto de denominação de CNPJ, criado pelos homens, e eu não discordo disso, mas serve para homens, não tem nada a ver com Deus, né? Igual a templos, né? Feito por mãos humanas. Deus não habita nesse templo, e isso não serve para homens. Deus habita na casa feita pelas próprias mãos dele, que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Mas esse templo feito por mãos humanas serve para mim. E o templo que serve para Deus, o que ele habita, é o templo feito por ele. Então,
tem coisas que não tem nada a ver com Deus, mas serve para mim. Então o CNPJ tem a ver com o governo, com as leis e tal, para você não pagar imposto, é como uma ONG, né, uma ONG religiosa, mas é desonesto alguém criar um nome. Quando outro dia eu vi o cara, uma instituição chamada Igreja de Deus, aí ele pegou Paulo dizendo, escreva a Igreja de Deus, e o cara usou isso para dizer, nós somos desde os tempos bíblicos, como se fosse que a instituição denominacional deles existe já desde o tempo de Paulo. Nós somos os únicos verdadeiros. E eu citei o mesmo exemplo, então vou criar. Então o Testemunho de Jeová também é, porque eles citam, né, pega o texto de Jeová e a instituição dele é Testemunho de Jeová, então vou criar uma instituição com o nome de Testemunho de Jesus e tal. E o cara olhou assim, pensou, entendeu, deu risada e percebeu que é patético um exemplo desse para tentar convencer a pessoa de que a nossa é a verdade. A única verdade é Jesus. Os seres humanos são limitados e não existe uma sigla, um pacote que você toma tudo, não existe. A verdade ela é relativa, ela sempre vai avançando. A perfeição é Cristo e quem está adorando, quem está servindo a Cristo, quem está honrando a Cristo, esse honra ao Pai. Então reflita nesse estudo, espero ter contribuído para o crescimento do estudo, do desenvolvimento, que isso é eterno. E espero que cada um que tenha sua opinião diferente fique à vontade para poder expor, né? Expor o que você crê. E para a gente estar crescendo e aprendendo juntos aí. Abração, Deus abençoe, né? O Jeová, o Eterno abençoe os testemunhos de Jeová, abençoe qualquer pessoa de qualquer denominação que você possa estar estudando e abrindo um entendimento para esse assunto. Abração a todos e em Números capítulo 6, versículo 27, Deus disse que ia pôr o nome dele, né, nos seus filhos. E em Isaías no capítulo 52, versículo 6, ele fala que porão, né, o meu nome nos meus filhos, né, e eles serão abençoados. E o nome na Bíblia tem a ver com conceito, personalidade, mas o nome que o pôs é Yeshua, né, o Yahweh, de Yahushua, é esse nome. Tanto é que o pessoal judeu, ele tem o nome de sempre Yahweh. Você vê Netanyahu, acho que o presidente de lá é Netanyahu, sempre tem não sei o que lá Yahweh. Então Jeová está muito distante disso, veio dar, como eu falei já, veio ter origem esse Jeová, Javé, Yahweh e entre outros, veio ter origem no século XVI. Mas nós realmente somos testemunhas de Jesus e o Pai é glorificado no Filho.